Tudo bem? Como estão? Animados para continuar nosso curso? Vamos lá seguir então com a aula 2 do capítulo 2, escolhendo o cargo. Vamos lá? Nessa aula, iremos abordar uma análise realizada para um cargo público que envolveu a compreensão dos normativos que o regulam, bem como do edital de abertura do processo seletivo. Peço que tenha a correta compreensão de que a análise do edital, normalmente, ela é feita quando da sua abertura. Tudo bem, sendo que devido à complexidade do processo seletivo, dos certames, dos concursos, essa análise pode ser feita de processos seletivos mais antigos, editais um pouco mais antigos. E aí você vê como aconteceu uma prova que há 2 anos atrás, faz a leitura do normativo atualizado e vai ter uma correta compreensão de como isso seria um concurso hoje e de como foi no passado próximo. O cargo que escolhemos para estudarmos nessa aula será o de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com o seu edital lá de dezembro de 2022, que regulou o seu concurso para o cargo. De pronto, podemos pesquisar as atribuições do cargo que constam no artigo 6º da Lei Federal 10.593 de 2002. Uma das perguntas que o aluno pode se fazer nesse momento é: tá, mas como é que eu vou saber qual o normativo que eu tenho que ler? Exatamente, você vai ter que pesquisar, você vai ter que saber qual o cargo que você quer e aí vai pesquisar o normativo, a lei que regula aquele cargo. Vai ler toda essa lei, todo esse normativo e vai ter uma correta compreensão das nuances, das suas competências, remuneração e diversos outros aspectos que, inclusive, iremos abordar nessa aula. Vamos lá fazer uma rápida leitura. O artigo 6º. São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. No exercício da competência da Receita, em caráter privativo, constituir, mediante lançamento, o crédito tributário. Tudo bem. Pode pausar e ler o resto do dispositivo legal. Vê-se que essa competência do auditor é muito importante. Vamos analisá-la com maior profundidade? Diante do dispositivo legal que lemos, verifica-se a importância do cargo, pois é de caráter privativo constituir o crédito tributário, decidir em processo administrativo fiscal, executar procedimentos de fiscalização e examinar a contabilidade de diversas organizações da sociedade. Vamos frisar aqui alguns pontos. Caráter privativo, somente esse cargo poderia executar. Constituir o crédito, decidir em processo administrativo e executar fiscalização. Esse rol de atividades privativas concedem ao cargo o título de autoridade fiscal em nível federal. Além do sobredito, o mesmo cargo ainda detém a competência de controle e fiscalização do comércio exterior, que lhe dá poderes de autoridade aduaneira. E aqui está o normativo que prevê. Ok. Dito isso, esse rol de atividades te deixou animado ou nem te apeteceu? Você se sentiu repulsa? Ou sentiu vontade de atuar? É uma pergunta que você tem que se fazer ao se deparar com as competências do cargo. Tudo bem? Vamos seguir? Seguimos para os requisitos para a investidura no cargo, que estão previstos no item 3.3 do edital. Seguem as exigências. São inúmeras exigências. Peço que pause, dê uma lida e depois continue.
Ok? Veja que nesse momento que você está lendo, pergunte-se: eu cumpro todos os requisitos necessários? Eu chamo a atenção para a exigência de diploma em nível superior concluído com registro reconhecido no MEC em qualquer área. Esse ponto é importantíssimo. Veja que você pode ser formado em nível superior de qualquer área para disputar a vaga para o cargo. Isso é muito bom para a sociedade e para você. Não há reserva de mercado para classes de profissionais específicos. Torna todo o processo seletivo mais democrático e agrega ao órgão diversos talentos e competências em múltiplas áreas que formam um corpo técnico heterogêneo e com múltiplas capacidades complementares. Mas é sempre necessário cumprir todos os requisitos para investidura no cargo. Leia com atenção e verifique se cumpre cada um deles individualmente. Por outro lado, se você ainda não concluiu o nível superior e alçou esse cargo de auditor fiscal que estamos analisando como seu ideal, mude momentaneamente seu alvo para um cargo de nível médio e busque se formar para poder cumprir o quanto antes com todos os requisitos. O número de vagas ofertadas consta nos itens 1.1 e 3.1 e está dividido em 172 vagas de ampla concorrência, 12 vagas reservadas para candidatos com deficiência e, por fim, 46 vagas destinadas a cotas para negros, perfazendo um total de 230 vagas. Números fantásticos. Mesmo o concurso nacional, com 53.517 pessoas inscritas, perfazendo uma relação de candidato por vaga na ordem de 230 pessoas, ou seja, a concorrência estava de 230 candidatos para cada vaga, não tem muita diferença para você, tendo em vista que você só precisa de uma vaga. Esse número só nos dá a real relevância do cargo para a sociedade. Tudo bem? Não se assuste. Só precisa de uma. Lembre-se disso. Outro ponto importante para analisarmos são os locais que você poderá executar a prova. Como a prova é da União e candidatos de todo o Brasil têm interesse em participar do certame, é natural que a prova seja realizada em pelo menos todas as capitais. Mas essa questão deve ser olhada com atenção no edital de abertura do seu concurso. Ligado ao assunto geográfico, temos um assunto importantíssimo. Fui aprovado no concurso da Receita. E agora, para onde eu vou? Onde vou morar? Onde vou trabalhar? O que vai acontecer? Buscando a resposta no edital, teremos o seguinte, no item 1.3. As vagas serão distribuídas nas unidades do órgão, conforme disponibilidade em quadro de lotações, a ser expedido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Certo, esse ponto não dá uma informação exata para onde você pode ir. Nesse caso, você precisa pesquisar em fontes de informações além do edital que identifiquem onde estão essas unidades do órgão. De antemão, pelas próprias atribuições do cargo da autoridade aduaneira, podemos imaginar que muitos dos locais se posicionam na fronteira do Brasil, confere? O nosso gigantesco país tem cerca de 16,8 mil quilômetros de fronteira terrestre, fronteira seca. Mas calma, a administração tributária otimiza a fiscalização e controle, estabelecendo seus postos em locais que concentram a movimentação de pessoas e mercadorias. Claro que, mesmo com todo esse esforço administrativo, ainda teremos unidades localizadas em municípios pequenos. Além do sobredito, ainda há todas as outras unidades que não estão localizadas na fronteira. Como saber exatamente para onde você vai? Você não terá certeza até o momento da escolha do exercício, do local de exercício. Esse momento normalmente se dá após a posse, que normalmente segue a ordem da escolha e da classificação do concurso. Isto é, dado todos a relação de locais possíveis, o primeiro colocado irá escolher a sua opção. Essa vaga preenchida não estará disponível para os outros. O segundo colocado, então, será chamado e esse irá escolher
com base nas opções restantes. E assim sucessivamente, até todos estarem em um local pré-determinado. Dessa situação emerge a seguinte pergunta: e se eu ficar em um local que não gostei, ou que eu não queira passar o resto da minha vida? Calma, existe o Instituto da Remoção dos Servidores. Sim, algumas situações que podem resultar em uma remoção do servidor. Mas não vamos estressar demais esse conceito. Vamos pegar o ordinário, o normal, o comum. E, diante disso, destaco o processo de remoção ordinária do órgão, que tem o objetivo de reposicionar a sua força de trabalho de acordo com a necessidade de serviço. Para isso, normalmente, abre-se um edital de remoção com as regras específicas daquela remoção, e os servidores em exercício se candidatam para participar. É comum, antes da nomeação de novos servidores para um órgão, acontecer um processo de remoção, no qual os servidores mais experientes terão a oportunidade de preencher os postos vagos e os novos empossados ocuparem os locais que sobrarem. Veja que situação ímpar. Você terá a oportunidade de morar em múltiplos lugares do Brasil, desempenhando uma função importantíssima para a sociedade. Poderá servir desde o município de São Gabriel da Cachoeira até Brasília. Claro que todo esse processo será realizado atendendo ao interesse do serviço público. Como é que você vê a situação? Tudo bem? Com olhos positivos ou seria algo negativo? Seria muito bom você pensar sobre o todo e fazer uma autorreflexão, uma análise do que você acha que seria bom para você nesse momento da vida. Diante da premissa de que temos unidades espalhadas por todo o território nacional, os postos ocupados pelos servidores mais antigos tendem a estar em centros urbanos maiores ou menores. Pensando um pouco sobre essas possibilidades, quero que você raciocine comigo. Acredito que você irá concordar que as maiores cidades tendem a ser uma preferência natural dos servidores mais antigos, tendo em vista os melhores serviços e uma infraestrutura construída de melhor qualidade. Então, vamos partir do pressuposto que você irá entrar em exercício em um centro urbano menor. Claro que a situação pode não se confirmar na vida real, mas é um cenário possível. Então, por um exercício mental, peço que reflita sobre isso. Como você se reagiria de ir para uma cidade desconhecida? Uma cidade que é muito maior ou muito menor do que você está acostumado? Acredito que seja muito importante realizar essa reflexão. Nesse momento, iremos fazer uma pausa e já voltaremos para continuar com a nossa aula. Tudo bem? Espero que nesse intervalo você reflita sobre esse aspecto dos requisitos para ocupar o cargo e os locais possíveis de trabalho e como você reagiria. Até mais!